Fala galera, avisa pra geral que a FJU está na TV Templo, canal 10.1. E claro, estamos nas nossas redes sociais também. Então bora curtir, comentar e compartilhar com seus amigos aquela live topzera. Vamos ao top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. A live FJU está no ar. Estamos mais juntos do que nunca. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um live FJU. Chegou aquele momento, né, do dia da gente conversar com os jovens. Jovens que passaram por experiências que talvez você esteja passando agora. Você que é jovem está me assistindo. Talvez você não saiba o que fazer, como sair dessa situação. E essa é a razão da gente trazer jovens aqui, que estão conosco na Força Jovem Universal, mas que tiveram uma vida dura, uma vida difícil, fizeram escolhas erradas, passaram por problemas que talvez você ou seu filho, a sua filha, você pai que está me assistindo, você mãe que nos assiste agora, esteja passando. Então qual é o objetivo desse programa aqui? É mostrar para você o que acontece na vida de um jovem e as possibilidades, né? A possibilidade de mudar de vida se você escolher o caminho certo. E a gente está aqui para isso, para te ajudar. O nosso lema é não te julgo, te ajudo. Então a gente não está aqui para julgar você, como você vai ver que aconteceu com eles. Nós estamos aqui para ajudar, porque assim como um dia nós fomos ajudados, o nosso prazer é ver você também ter a sua vida transformada, tá bom? Não sai daí não, hoje eu tô com o Everton e a Régia, que tá aqui conosco. Você já imagina, o nome dela é Régia porque a irmã é Vitória, né? Então imagina em casa, Vitória, Régia, já imagina, né? Então eles vão contar pra gente um pouquinho da história deles, não saia daí, fica aqui conosco. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, está passando por uma dificuldade, quer falar com a gente, manda um e-mail pra gente. Fala aí, @forçajovemuniversal.com. Fala aí, tudo junto, @forçajovemuniversal.com. Você pode mandar também uma mensagem para o WhatsApp do Projeto Help. Você que tem pensado em tirar a própria vida, pensado em desistir, você que está angustiado agora e precisa de um socorro imediato, o WhatsApp é esse que está aí na sua tela, tá bom? Sai daí, a gente já volta para você conhecer um pouquinho mais sobre a Força Jovem Universal. Dá uma olhada nesse vídeo. Fica ligado, galera! Já voltamos com a live FJU. Ei, espera aí! Você conhece a FJU? Bom, se você tem um estilo, a Força Jovem Universal tem todos. Então se liga que com certeza você vai encontrar o seu lugar em um dos nossos projetos. Se você gosta de arte, cantar, tocar um instrumento, dançar ou atuar, o Projeto Cultura é pra você. O Cultura oferece oficinas e promove vários eventos para quem curte música, dança de todos os estilos e teatro. Mas se o seu negócio é jogar futebol, futsal, basquete, vôlei, jiu-jitsu, entre outras modalidades, então você precisa conhecer o Projeto Esporte. O Projeto Esporte realiza copas e torneios, além de campeonatos estaduais e exclusivos da FJU. Procure o integrante da FJU e se inscreva para um dos nossos eventos. Nós torcemos para te ver ganhar. Se você curte fotografia, produção de vídeos e filmes, escrita, designer, mídias sociais e tecnologia, seu lugar com certeza é no Mídia. O Mídia leva a vida através das telas, promovendo também oficinas para quem quer aprender a criar e usar ferramentas de hoje em dia. E está na luta para mandar bem nos estudos. Busca ser bem-sucedido? Então conheça o Projeto Universitários. Universitários, ou FJUni, é o projeto certo para quem busca se desenvolver na escola, na faculdade e adquirir visão de futuro sem perder os bons valores. Vivemos em tempos difíceis no mundo, que cada vez parece mais difícil ter alguém de confiança por perto, que realmente se importe e lute pela sua vida junto contigo. Mas é para isso que a FJU desenvolveu o Projeto Help. O Help auxilia pessoas com dificuldades emocionais que têm ajudado diariamente milhares de jovens a vencer o que aparentemente é impossível, com suas ações nas ruas, em metrôs, nas estações e passeatas. O Cantinho do Desabafo e mega eventos especiais como o Mega Help.
O Help também oferece atendimento online e ânimo para quem precisa de ajuda em momentos delicados. Se você deseja ajudar ou precisa de ajuda, venha conhecer o Help, o começo de uma nova história. A FJU ainda conta com outros projetos, como o Atalaia, o Arcanjo, Assistentes e os Uniforças, que cuidam de toda a estrutura e organização dos eventos. E todo fim de semana rola aquele encontro com essa galera, o Encontro Jovem, aquele momento divertido, cheio de aprendizados através de uma palestra e um momento para receber a força que vem de Deus. Acontece às 16 horas, na Avenida Celso Garcia, 499, no Brás, ou procure um polo da FJU mais próxima de você. E se você curte um evento, a FJU proporciona diversos, como Mega Help, Mega Dance, Namoro Blindado em Concert, FJU Night, FJU Curta, Luau e Olimpíadas. Gostou? Acesse o nosso Instagram, @oficialFJU, ou acesse forçajovemuniversal.com e encontre o polo mais perto de você. FJU, mais junto do que nunca. Voltamos com a live FJU. Vamos lá então, já que a Vitória não está aqui, vamos conversar com a Régia. Régia, tudo bem? Quantos anos você tem hoje? Bispo. Hoje eu tenho 23 anos. 23, você é de onde? Eu sou de Campinas. De Campinas? Sim, senhor. Nascida, criada lá? Nascida, criada em Campinas. Então, conta pra gente a sua história. Você está há quanto tempo na Força Jovem? Bispo, eu tô na Força Jovem já há 7 anos. 7 anos. É, eu conheci já a Força Jovem. Assim que eu voltei pra igreja, eu já conheci a Força Jovem. Uhum. Então, Bispo, na verdade, a minha história, ela começou... Eu conheci a igreja muito pequena. Eu vinha desde menininha com meus pais, eu cresci na igreja, mas eu fui abusada aos 4 anos de idade. E ali eu cresci me sentindo nojo, como se eu tivesse culpa de tudo aquilo que aconteceu, e eu tentava entender. Foi abusado por alguém conhecido da família? Sim, senhor. Eu fui abusado por uma pessoa que fazia parte da família, né? Então, ali eu morava também na casa que a pessoa alugava pra gente, então eu cresci com medo de contar para os meus pais e a gente ser despejado, né? Então, eu não entendi o que tinha acontecido comigo. E eu fui crescendo, tentando entender e com um vazio muito grande. É porque com 4 anos a criança não sabe que aquilo ali é um abuso. Não sabe. A gente fica assim, eu fiquei com medo de prejudicar meus pais, eu pensava, vou prejudicar meus pais se eu contar. Mas eu precisava de ajuda. O que aconteceu comigo? Por que Deus permitiu isso? Então, eram várias perguntas na minha cabeça. Como que você descobriu que aquilo ali foi um abuso? Aos 8 anos de idade, eu vendo uma reportagem na TV com meus pais. Eu não contei pra eles no momento. O repórter falando que as crianças estavam tendo isso, estavam tendo aquilo. E eram várias... Naquela época, estava tendo muita reportagem de crianças sendo abusadas por familiares, ou em escolas, em outros lugares. E ali eu fui entendendo o que tinha acontecido comigo. Poxa, alguém me fez mal. Um homem me fez mal. Alguém tirou a minha pureza. Ali eu comecei a querer me morrer. Acabou, a minha vida ali acabou. Não tenho por que mais eu viver. Por que Deus permitiu isso acontecer comigo? Então foi quando eu comecei a tentar me matar. Eu tentei com faca, com remédio, e sempre acontecia alguma coisa. E você não falou com ninguém? Com ninguém. Dos 8 até os 10 anos de idade, eu não contei pra ninguém. Eu guardei aquilo ali pra mim. E ali eu... Você tinha medo de quê? Eu tinha, na verdade, vergonha. Ali eu comecei a ter vergonha, porque eu me culpava. Eu que permiti isso. Eu que fui frágil e deixei ele fazer isso comigo. Mas, poxa, eu era uma criança de 4 anos. Eu não tinha como eu me prevenir disso. E meus pais podiam ter me ajudado, tanto que na época me levaram em médicos. Tinha evidências do que tinha acontecido. E a minha mãe, quando eu contei aos 10 anos de idade para ela o que aconteceu, ela até tentou ir na justiça, atrás mesmo, para fazer justiça, não com as próprias mãos, mas do meio certo. Só que falaram assim, não faz isso. Ela vai entrar na adolescência, ela vai ter que passar por tribunal, ela vai ter que passar por tudo isso de novo. É ruim uma criança passar isso. Então, poxa, não vamos fazer isso com ela. E a minha mãe deixou isso quieto. E minha mãe tentou me ajudar de outras formas, que foi na fé. Você ficou com raiva de homens? Eu fiquei com nojo. Eu queria prejudicar, porque eu sentia tanta raiva. Eu queria prejudicar. Então, o que eu fazia? Eu me envolvia com meninos mesmo, ou com rapazes até maiores de idade. Na época, eu tinha 11 anos quando eu comecei a me envolver com outros rapazes. Então, eu queria prejudicar. Então, o que eu fazia? Eu me envolvia em relacionamentos que eram totalmente conturbados. Era brigas, era traições. E aí,
eu depois descartava, como se não valesse nada. Porque eu não via um valor em mim, então eles também não tinham que ter valor. Mas com 11 anos, 12 anos, você era criança. Sim, senhor. Mas eu tinha essa mentalidade. Porque, pra mim, tirou toda a pureza de mim. Então, ali, eu achei na minha avó um amor, um carinho, que pra mim faltou na minha infância. Eu achei um carinho, um amor, então eu foquei na minha avó. Com todo amor e carinho, eu ficava lá com ela. E ali eu tinha um escape, um momento de alívio. Você fala que você focou na sua avó. Você ficou com mágoa, raiva dos seus pais? Ou não? Sim. Eu desejava que meus pais morressem. Eu sonhava todos os dias que meus pais ia vir um policial e ia falar, ó, seus pais sofreram um acidente. Eu sonhava que eles iam ser assaltados e morressem. Por causa do abuso? Sim, então, porque eles não me protegeram. Porque eles não me protegeram. Eu culpava eles de tudo que aconteceu. Só que eu não contei para meus pais como que eles iam me proteger de uma coisa que eles nem imaginavam que tinha acontecido comigo. Então, ali, eu foquei o amor na minha avó. Quando minha avó teve o câncer, ela veio a falecer de câncer quando eu tinha 11 anos de idade. Então, eu já tinha experimentado bebidas para me aliviar, para ter uma alegria. Então, quando a minha avó veio a falecer do câncer, eu falei assim, poxa, Deus tirou tudo que eu tinha. Deus, pra que Deus? Então, eu comecei a realmente me afundar em bebida, procurar amizades, procurar pessoas que podiam me proporcionar escapes, momentos de alívio, momentos de alegria, festas. Eu falava pra minha mãe que estava indo pra igreja e eu ia pra baile. Minha mãe achava que eu tava no TFT na época, e eu tava em bailes, em chacras, em festas, bebendo. E aí, quando 12 anos, a minha mãe veio descobrir que eu não era tão perfeitinha assim, não era assim, senhor e sim senhora em casa. Então, eles não eram maus pais? Não, meus pais, eles tentaram me dar o amor e o carinho de todas as formas que eles podiam. Eu achava que todos os defeitos que eles tinham, eu não via eles como os bons pais, eu via eles péssimos. Eles não me protegeram. Eles deixaram acontecer mal comigo. Então, ali eu também culpei eles. Então, ali eu comecei a realmente me afundar. Quando a minha mãe descobriu, aos 12 anos, eu não precisava mais esconder, ir para a igreja. Porque até eu ia para a igreja todos os dias com eles. Era sim, senhor, sim, senhora, obedecendo. Como se fosse a melhor filha do mundo. Eu não respondia, não fazia nada. Eles não conseguiam desconfiar disso. Eles não tinham ideia que estava dentro de você. Aí eu falei para minha mãe que eu tinha arrumado uma briga na escola e a menina ia me bater. E a minha mãe foi na escola para me proteger e me trocar de sala. E quem tinha arrumado a briga com a menina era eu. E ela foi na escola para me proteger. E quando o professor falou assim, olha, mas ela faz isso. Ela fica com os meninos aqui. Ela tava envolvendo com pessoas assim. E eu já estava envolvendo com pessoas que eram do crime. Que eram pessoas traficantes, pessoas que roubavam, pessoas que matavam. Com 12 anos de idade. Com 12 anos. Então, eu estava já me envolvendo, só que eu ainda não tinha me afundado. Ali eu ainda tinha minha mãe e meu pai me segurando. Então, quando minha mãe descobriu, eu não precisava mais esconder, eu não precisava mais ir na igreja. Então, eu comecei... A gente teve naquele dia uma discussão muito séria e a minha mãe veio a me agredir, né? Porque na hora você fica com tanta raiva, na hora você fica assim, pô, eu criei essa menina faz isso comigo? Então, ela veio me agredir. E aí que eu fiquei com mais raiva dela ainda. Aí eu não precisava mais de pai, de mãe, eu não precisava mais. Eu podia me cuidar sozinha. E mesmo tendo 12 anos. Então, eu fugi naquela noite. E aí eu fui pra casa de uma amiga. E na casa da minha amiga eu falei que minha mãe não me dava comida, que minha mãe me maltratava, que minha mãe me batia. Só que não era verdade. Tu era uma tralha, hein? Isso. Ainda bem que a expressão muda. Então, eu comecei a fingir. Então, eu armava todas as histórias. Então, quando eu comecei a realmente envolver, sair de casa, fazer tudo o que eu queria, ver aquela liberdade, aí eu fui me afundando. Como que eu me afundava? Eu fui procurar realmente tráfico. Fui procurar me envolver com traficante mesmo. Então, ali eu me sentia poderosa. Me sentia que ninguém podia mexer comigo. Chegou a usar drogas? Sim, eu usei maconha e lança-perfume, né? Porque na época eles não permitiam que eu usasse mais que isso, porque sabia que ia prejudicar eles. E eu também não queria me afundar. Porque eu falei assim, se eu usar o crack, se eu for pra uma droga pior, eu não vou voltar. Porque eu tinha essa consciência. Por mais que eu era nova, eu tinha aquela consciência. Se eu me afundar mais, eu não tenho chance. Aí eu não tenho chance de vez. Então, eu comecei a me envolver com um rapaz que era traficante na época. E ali eu queria mais ainda. Então, eu comecei a realmente entender o movimento. A
participar. Então ali eu tinha na minha cabeça assim, e eles falavam dessa forma pra mim, ó, se você ficar com a droga aqui, quando a polícia bater, eles não vão te prender, porque eles não podem te revistar. Então eu ficava, beleza, eu ficava aqui, e eu me sentia topzona, achava que tava superior a todo mundo, a todas as outras meninas, eu me sentia poderosa. Então, beleza, ok. E aí eu cheguei a falar várias vezes pra minha mãe, se eu for presa, eu fico pouco tempo, eu sou menor de idade, porque era o que me falavam. Ó, se for presa, fica tranquila, você vai ficar 1 ano na cadeia, FEBEM não vai ficar pouco tempo, você é menor de idade e é menina, vão te pegar e não vai fazer nada com você. Só que não é bem assim. Assim, teve meninas que foram presas que infelizmente não conseguiram voltar. Então, na minha cabeça, eu vou ser presa e tá tudo certo. Eu me cuido. Eu consigo me virar. Sou muito independente. E ali eu fui dos 12 até os 14 anos, cada vez mais me afundando. Então, era brigas, era traições. Eu era muito traída por ele. E eu não podia fazer nada até o momento, porque... Quantos anos ele tinha? Ele tinha 18 na época. 18. E ele foi... Na verdade, a família dele já era destruída. O pai dele já era envolvido com outras coisas erradas. Então, já assaltava, estava preso na época. Então, assim, a família dele, infelizmente, já era destruída. E eu queria aquilo ali pra mim. Poxa, eu queria aquela... Não, ele tem dinheiro. Tem tudo fácil. Ele vai pras festas, ele vai pras coisas boas. Ele tem a vida que ele quer. E eu queria aquilo ali pra mim também. Então, eu fui me envolvendo com ele, mesmo sendo traída. Mesmo não tendo respeito nenhum, brigas, várias vezes ele vinha pra cima de mim e era só assim o nosso relacionamento, só destruição. Até o momento que eu traí ele. Até o momento que eu queria outro homem, eu não quero mais ele, eu quero outro homem. E quando eu tentei ir pra outro relacionamento, foi quando ele me jurou de morte. Aí, aquele dia, eu realmente quase morri. Porque eu fui até ele achando que tava tudo bem, que nada ia acontecer comigo. Ah, não, eu vou dar uma desculpinha aqui, ele vai me desculpar e tá tudo certo. E aí o amigo dele falou assim, ó, não faz isso com ela, que você já é maior de idade. E se você fazer isso com ela, a mãe dela vai acabar com a sua vida. Ela vai te colocar na cadeia, você não faz isso com ela. E ali eu vi Deus trabalhando. Só que eu não queria me entregar pra Deus, mas eu vi Deus cuidando de mim. Então eu fui até ele, cheguei lá, e ele falou assim, o que você tá fazendo aqui? Brigou, a gente super discutiu, ele entrou, bateu o portão, e mesmo assim eu fui atrás dele. Fiquei 2 meses me humilhando. Me humilhava pra ele, porque ali eu via o quê? Eu tenho poder. Eu não posso perder isso, porque com ele eu sou superior a todas as outras pessoas. E não era bem assim. Eu era mais humilhada. A minha mãe passava vergonha. Todo mundo falava, cadê seu Deus? Aonde está seu Deus? Por que você... A sua filha, olha como que ela tá, ela dá trabalho. Eu não sou da igreja, mas o meu filho não dá trabalho como a sua. Então, a minha mãe... Eu era a vergonha da minha mãe. Então, ali eu me afundava. E Deus sempre trabalhando dentro de mim, na minha história, em tudo. E eu não conseguia ver isso. E eu queria cada vez mais me afundar. Então, eu passava humilhações para não perder a sensação de liberdade. A sensação de que eu sou superior. Eu finalmente tô conseguindo me curar do que aconteceu há anos atrás. Eu finalmente ninguém pode fazer mal para mim. Porque ali nenhum homem podia fazer mal para mim. Ali, se algum homem fizesse mal pra mim, já era. Já estava morto. Então, eu senti essa sensação dentro de mim. Tô superior a todo mundo. E eu fui afundando. E a minha mãe sempre lutando por mim. Sempre. Minha mãe nunca desistiu de mim, fogueira santa, propósito. Tudo que ela podia fazer, ela fazia. E orava, e conversava, e falava. Filha, olha, vamos na igreja hoje comigo? Ah, não, mãe, não quero. Tá bom. Filha, vamos. Aí tinha dia que eu ia e fugia. Aí vai lá meu pai atrás de mim. Então era assim. E nesse tempo você nunca teve vontade de voltar? Você não lembrava da palavra de Deus? Não voltava. Até o dia que foi o meu fundo do poço. Que ali pra mim foi a decisão. Porque eu já tinha tentado matar meus pais. Eu encomendei um veneno próprio pra poder com que eles tivessem uma parada cardíaca. Então eu já tinha envenenado eles e a minha mãe foi beber o café e aí ela sentiu um gosto amargo. Ali a gente vê Deus cuidando. Então ela sentiu um gosto amargo, jogou o café todo fora. E aí a vida seguiu. Ela se preparou para a morte dela. Você comprou veneno para matar? Sim, senhor. Eu encomendei um veneno próprio para ela. Eu tinha alguns contatos e eu encomendei um veneno próprio para ela. Então ali eu
Falei, não, vou matar minha mãe, vou matar meus pais, porque ali eu vou ter liberdade, eles não vão mais me encher o saco, era esse o termo que eu utilizava, e eu vou estar livre, vou poder fazer o que eu quiser. E então eu tentei matar eles, mas uma coisa é eu tentar matar, uma coisa é eu tentar me livrar do problema, outra coisa é eu ver outra pessoa fazendo isso. Foi quando o meu ex ameaçou minha mãe de morte. Ele falou assim, ó, se você trazer a polícia aqui e eu for preso, porque se achar alguma coisa aqui e eu for preso, eu vou mandar te matar. E eu tinha certeza que ele não estava brincando, porque ele ia fazer isso. E já tinha feito isso com outras pessoas, então ia fazer com a minha mãe também. E ele veio falar comigo zombando. Falei com a sua mãe, não, agora a gente tá livre. Falei, ameacei a sua mãe. E ali eu te dei risada, sabe? Tipo, na hora, naquele momento, nossa, então pronto, tamo tranquilo. Então, no que eu fiz isso, caiu a ficha depois. Falei, o que eu tô fazendo? Esse é o fim que eu quero? A minha mãe tem um casamento abençoado, meus pais sempre se amaram. A minha irmã tem 4 anos e a minha irmã sofria de depressão com tudo que ela via. Tinha noites que eu ligava pra ela, ela falava, Tata, volta pra casa. E eu falava assim, não posso voltar, é melhor você não me ver desse jeito. Porque ou eu tava toda vomitada que eu tinha vomitado por causa da bebida, ou eu tava drogada, ou eu tava toda chapada. Então, tipo assim, eu não queria que minha irmã visse isso. Mas ela sabia o que estava acontecendo, porque ela via eu brigando com meus pais, ela via eu discutindo, eu batendo no meu pai várias vezes, com murros na cara, com chutes, eu falando que ele tinha que morrer, que ele não era meu pai. Você batia no seu pai? Sim, senhor. Eu agredi várias vezes meu pai. E ele? Ele também reagia. Que como que você faz uma menina te batendo, ele não ia deixar. Uhum. E não era assim dentro de casa, era na rua. Vizinhos via a gente brigando. Meus pais iam na igreja todo dia. E de tarde estava eu batendo no meu pai no meio da rua. Uhum. Porque meu pai não queria deixar eu sair porque sabia que eu ia usar droga. Então, meus pais, eles me trancavam dentro de casa para mim não usar droga. E ali eu tinha abstinência. Ali eu necessitava, eu tremia, eu pedia, mãe, por favor, deixa eu sair. E ali eu suplicava para minha mãe deixar eu sair e minha mãe não deixava. Então, a minha irmã, vendo tudo aquilo, ela também teve depressão. Então, ela também foi sofrendo traumas. Tanto que hoje, a minha irmã não lembra uma boa parte da infância. Porque ela foi tirada dela a infância, por conta de tudo que ela passou comigo. Então, ali eu fui vendo que eu destruía a minha família. Meus pais, eles têm um ótimo casamento, porque o Espírito Santo tá dando contenção para eles. Mas a minha irmã tem 4 anos e eu tô fazendo a mesma coisa que fizeram comigo. Tirando dela a oportunidade de viver. Então, eu comecei a querer ir pra igreja. Nasceu aquele ali, não, eu posso voltar. Uhum. Mas vão me julgar. Vão fazer fofoca de mim. Vão falar mal de mim pelas costas. E eu voltei numa sexta-feira, onde uma obreira chegou pra mim e me abraçou. Falou assim, olha, vamos conversar. E ali eu desabafei, o que eu nunca contei para outras pessoas, que eu tinha vergonha, que eu escondia de mim, porque eu tinha que ser superior, eu tinha que ser... não podia sofrer. Então, eu escondia. Então, ali eu contei para ela. Fui contando tudo. E quando eu terminei de contar tudo para ela, ela simplesmente falou assim, olha, Jesus pode te ajudar. E eu tô aqui para segurar sua mão. E ela segurou, bispo. Porque ela segurou uma barra, porque eu tive recaídas no meu processo de libertação, que não foi fácil. Eu, várias vezes, precisava voltar para... Então, eu voltava pra festa. Um amigo me ligava, eu não desligava na cara do meu amigo, eu ia pra festa. Uhum. Aí chegava no outro dia e falava, obreira, então... fiz tudo de errado de novo. Ela, não, calma, vai dar certo. Vai dar certo. E ela não desistia. Foram vários propósitos, vários jejuns pela minha alma. Só que tinha que vir de mim. E um dia eu lembro que numa quarta-feira, após a reunião, eu segurei na mão dela e falei assim, obreira, vou me batizar. Porque eu sempre falava pra ela, não, o dia que eu me batizar, eu vou estar me entregando pra Jesus, então eu não posso. Uhum. Ela, não, se batiza. Eu, não posso. Falei assim, não, eu segurei a mão dela. Você sabia o que significava, né? Sabia, porque eu vinha na igreja, eu cresci na igreja. Então, eu ouvia falar do batismo e eu levava muito a sério. Tanto que mesmo do dinheiro do tráfico, eu dava o dízimo. Porque eu não posso roubar Deus, eu posso roubar qualquer pessoa, mas Deus não. Eu não gostava de Deus, eu odiava Deus, mas não. Ele eu não posso mexer. Então, eu tinha aquele dentro de mim, aquela sinceridade, aquele temor, Deus vinha em mim e falava assim, não, peraí, tá acontecendo tudo isso, mas tem um propósito na vida dela. Eu posso mudar a vida dela. Então, Deus foi acreditando em mim também. Então, ali eu segurei a mão dela e me batizei. Antes de ser batistério, eu falei assim,
Se eu descer hoje e for pra pecar de novo, o Senhor me mata na escada. Subi o batistério, eu falei assim, voltei do batistério, eu falei, nossa, não, agora é a oportunidade que eu tenho. E ali eu larguei. Desliguei me desconectei de todos os contatos. O menino que eu ficava na época, eu me desconectei também. Falei, olha, sinto muito, mas eu tô com uma oportunidade muito melhor pra minha vida e eu vou focar nessa oportunidade. Porque eu ainda tinha vergonha de falar. Eu ainda não tinha aquela coragem de contar, de assumir o Senhor Jesus dentro de mim. Então ali eu comecei a me entregar. Me entregar em reuniões, aprender de verdade, tentar conhecer a Deus de verdade, até que eu fiz a Fogueira Santa. E na Fogueira Santa eu fiz tudo que eu não... Falava pra mim, não faz isso não, você é muito nova pra fazer isso, não entrega isso pra igreja não. Aí eu fiz. Vendi todas as minhas roupas, na época eu tinha acabado de comprar um celular, na época era muito top o celular, e eu paguei com o meu salário, então era uma coisa bem sacrifício mesmo. Eu fui lá, vendi, coloquei no altar. E eu falei assim, não, meu Deus, eu preciso do Senhor, porque se o Senhor não for comigo, eu não vou mudar de vida, eu não consigo. E no encontro com Deus, eu falei, olha, eu odeio o Senhor. Fui muito sincera com Deus, eu te odeio, porque o Senhor me tirou a única coisa que eu realmente amava. A única pessoa que me amou de verdade, que foi a minha avó, o Senhor me tirou. Então eu te odeio, mas estão falando que o Senhor pode mudar minha vida. E se estão falando, e se eu estou ouvindo de tantas pessoas... Eu acho que o Senhor pode mudar minha vida. E eu te entreguei a minha vida, eu me batizei, mas se eu não te conhecer de verdade, eu não vou mudar. Então o Senhor precisa se mostrar pra mim. E era aquele pedido sedento de, meu Deus, me ajuda, por favor, porque senão acabou a minha vida. E ali eu tive o meu encontro com Deus. Ali ele foi mudando a minha história dentro de mim. Então ali eu fui realmente nascendo de novo, eu me transformei. Então a Régia que queria... ainda tinha aquelas vontades assim, olha, não, mas você não é capaz, você não consegue. Olha o que você fez. Você acha que a igreja vai te permitir ser alguém hoje? Servir? Não, você nunca vai conseguir ajudar outra pessoa. Então aquela Régia não existia mais. Ali Deus já estava mudando a minha história. Então não, eu consigo sim. Eu vou ajudar outras pessoas. Eu preciso ajudar outras pessoas. Então eu comecei a realmente sacrificar mais ainda. E aí eu pedi um presente para Deus, um presente de aniversário que era o mais importante para mim. E na quarta-feira, que era meu aniversário, ele não me deu. Mas eu não fiquei brava, não fiquei frustrada. Falei, não, meu Deus, olha, me dá de presente, porque é o que eu quero, é o que eu preciso. E aí, uma semana depois do meu aniversário, numa quarta-feira, era um aniversário de uma menina muito importante na escola, que eu não podia faltar, porque eu sempre tava no meio dali. E fazia pouco tempo que eu tinha me convertido. Fazia o quê? 6 meses que eu tava convertendo. Então, eu precisava. Então, eu fui. Falei, olha, não, eu não vou na sua festa. Eu tenho um compromisso muito importante. E aonde eu fui? Pra igreja. E ali eu falei assim, olha, meu Deus, eu preciso me entregar pro Senhor. Eu preciso do Senhor dentro de mim. Porque se o Senhor não for dentro de mim, eu não vou conseguir permanecer. Eu te conheço, mas... não é o suficiente, eu preciso do Senhor dentro de mim, porque eu não vou conseguir vencer o mundo, eu não vou conseguir permanecer, eu vou sair com o tempo. Então, no que eu falei isso pra Deus, eu lembro que eu tava com uma roupa super simples, que eu tinha sacrificado toda, então eu tinha só o meu uniforme de escola e uma calça azul, tingida, bem pobrezinha mesmo, bem simples. E aí eu falei assim, olha, eu não tenho nada pra te dar, eu não tenho nada, mas eu tenho a minha vida. E se o Senhor quiser a minha vida, eu tô aqui. Eu preciso do Senhor. Então, desce, me dá esse presente. E ali eu lembro que eu sempre pensava nessa passagem. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. E ali eu me entreguei pro Senhor Jesus de todo o meu coração, de todo o corpo e alma. Então eu entreguei meus traumas, entreguei todos os complexos, tudo que as pessoas me fizeram mal, eu entreguei. Então o perdão já tinha liberado, mas eu entreguei o meu passado. E aí o Espírito Santo tava tudo limpo, o Espírito Santo pôde descer. E ali eu comecei a realmente ter o amor de um pai. Então, o que eu não via nos meus pais, porque eu não permiti que eles me dessem, eu vi no Deus. Falei, não, eu tenho um pai hoje. Poxa, eu tenho um pai. Uhum. Então, eu preciso falar do meu pai. Calma aí. Então, eu tinha vergonha até aí, mas não, agora eu preciso contar. Não, as pessoas têm que ter, meus amigos da escola têm que ter. Então, eu comecei a evangelizar na escola. Não tinha nem coragem de falar que eu ia pra igreja. Eu tinha uma vergonha da igreja, eu falava mal da igreja, eu falava que a igreja roubava, poxa, a igreja, eu cresci, mas eu falava, não, a igreja rouba, eles são tudo, além de ser ladrão, eles julgam as pessoas.
eles falam mal das pessoas. Eles são traiçoeiros. Eu falava dessa forma para as pessoas na escola. Não, não vai não. Pra que isso? Não, igreja não. Mas aí eu comecei a falar de Jesus. E quando eu falava, as pessoas viam a diferença. Porque antes eu era fechada, antes eu tinha raiva de todo mundo. Antes todo mundo tinha medo de mim. E do nada eu tava sorrindo, sendo aberta e querendo falar de Jesus. Então ali eu comecei a trazer as pessoas dentro da igreja. Ali eu comecei a realmente ganhar almas. Então eu comecei a ganhar almas quando eu tinha 15 anos. Ali foi crescendo. O amor pelas almas foi cada dia mais crescendo. Porque cada vez que eu falava do Senhor Jesus, mais eu queria falar. Mais eu queria contar da minha história. Então o que era uma vergonha para mim no passado, eu queria poder ajudar outras meninas. Falar assim, olha, aconteceu. É passado, mas perdoa, porque vai fazer bem pra você. Então, eu comecei a contar e ajudar outras meninas que passaram a mesma história que eu. Então, as meninas que estavam comigo no meio do tráfico, que estavam sendo usadas por outros homens, eu falei assim, não, vamos ali comigo na igreja. E, poxa, tinham as mesmas idade, 14, 15 anos. Então, elas iam pro FTU comigo. Elas iam. E aí, consequentemente, quando eu fui pro Força Jovem, a mesma coisa. Não, vamos ali no Força Jovem, vamos no encontro de jovens. Você vai gostar. Então, eu comecei a falar do Senhor Jesus e eu comecei a levar a vida. Tanto que, uma das vezes que eu fui evangelizar no bairro, uma das mães, eu fui evangelizar a mãe e falei assim, não, vamos lá, meu jovem. Nem conheci o rapaz. Vamos lá, meu jovem, vamos. Você vai gostar, o encontro jovem tem isso, tem aquilo. O Senhor Jesus começa a mudar dentro de você através da palavra. Então, eu comecei a falar. E ela falou assim, olha, eu acho que vai fazer bem pro meu filho. Porque eu lembro que você ficava na porta da escola dando trabalho. E, caramba, você tá falando de Jesus pro meu filho? E você é essa menina? Eu lembro que você dava maior trabalho pros seus pais, você era a pior aluna. E olha quem você é hoje, não. E aí ela incentivou o filho dela aí, porque ela viu que eu era uma pessoa antes e com o meu testemunho, o filho dela também podia mudar. Você falou dos seus pais, né? Que você tinha raiva deles. Mas eu tenho certeza que eles deviam estar fazendo fogueira santa para você, né? Bispo, eu voltei em dezembro, aonde a minha mãe tinha entregado um voto por mim. Eu sempre fui o sonho da minha mãe. Então, ela colocou no altar, ela fez o melhor sacrifício dela. Ela colocou no altar e ela falou assim, olha, meu Deus, eu tô te entregando o meu sonho. Então, o Senhor cuida dela por mim, porque até aqui eu tô tentando cuidar e não tá dando certo. Então, o Senhor cuida dela por mim. E foi aí que deu o resultado. E hoje, o relacionamento de vocês? Hoje é outra coisa, né, Bispo? Hoje eu tenho minha mãe como amiga. Em meio tantas dificuldades, a gente passa junta. Então, hoje a gente consegue vencer tudo junto. Então, a gente consegue ter o amor, o carinho, o respeito. Eu não tinha respeito pelos meus pais. Eu não honrava meus pais. Hoje eu consigo honrar. Independente se eu concordo ou não com a opinião deles. Mas eu consigo honrar. Hoje você trabalha, estuda, está fazendo o quê? Hoje eu trabalho, né, numa transportadora. Estou me profissionalizando nessa área, né, na parte comercial, na parte com clientes. Quer dizer, quem te viu, quem te vê, né? Sim, senhor. E eu estava ouvindo a sua história e pensando, né? A gente tem dois tipos de jovens que talvez estejam nos assistindo agora. Você que está numa situação como ela esteve, fez tudo errado. Você fez tudo errado. Está fazendo tudo errado. Tem jeito para você. Tem saída para você. Ela estava lá, morando com um traficante, botando veneno na comida da mãe, na bebida da mãe, tentou se matar. Quer dizer, ela estava com tudo destruído. E teve jeito para ela. Então, se você está numa situação assim, tem jeito para você. A gente não está aqui para te julgar, como ela achava que era. A gente está aqui para te ajudar, como ela foi ajudada. O que você precisa fazer? Você precisa dar um passo. Você precisa tomar uma iniciativa. Eu quero ajuda. Quando você faz isso, é impossível a gente não te ajudar. Pode ter certeza disso. Tem saída, tem solução para você. E existem o outro tipo de jovens, que são aqueles que estão fazendo tudo certinho no caminho certo. Não se iluda com o mundo. A Régia cresceu na igreja. Cresceu na igreja. Você ouvia a palavra de Deus ali. Não ouvia. Né? Mas você quis conhecer o mundo, quis o que o mundo tinha para oferecer. Ficou com raiva de coisas que aconteceram que não estavam no seu controle. Né? Então, você que está nesse caminho, está no caminho certo, não caia nessa cilada. Ela voltou. Graças a Deus ela conseguiu voltar. Mas comeu o pão que o diabo amassou.
faço mesmo. Pois é. Então, será que vale a pena isso? Não, não vale. Porque as situações que eu passei na vida, eu não gostaria de ter passado, porque eu tinha oportunidade. Eu cresci na igreja, então eu tinha oportunidade. Só que eu vi no mundo mais facilidade. Que a vida com Deus era mais sacrifício. Então era renúncia. E eu não queria aquela renúncia, eu queria liberdade, eu queria poder. É aquele famoso encontro jovem que a gente teve, a gaiola do bem, né? É isso aí, bispo. Você não queria ficar dentro da gaiola. Não, Você eu queria estar livre. E aí era o contrário, porque o diabo me prendeu mais ainda. Pois é. Aí o diabo acabou com a minha vida. Você sai da gaiola do bem, você vai entrar na gaiola do mal. Não tenha dúvida. Só que a gaiola do bem, você tem o cuidado, o amor, a comida, a paz. Na gaiola do mal, não, você só tem a miséria. Exatamente, você é preso. Sim, senhor. Né? Então, se você está nessa situação, no caminho certo, não sai daí, não. Não faça besteira com a sua vida, não. Ah, se eu fizer, tem como voltar? Pode ser que sim, mas pode ser que não também. Pode ser que você não tenha força, não consiga. Aí vai depender de você. Agora, será que vale a pena? Você, é igual aquilo, né? Seu pai chega para você e fala assim, não coloca o dedo na tomada que você vai tomar choque. Você precisa colocar o dedo lá para saber que realmente dá choque? É só você aprender com os outros que tomaram choque. Aprende com ela. Aprende com ela. Olha o que ela passou. Tráfico, droga, liberdade, homem, sexo, é fazer o que você quiser, bebida. Olha o preço disso daí. Então, não dê mole. Tá bom? Você participa da Força Jovem lá em Campinas, na Catedral? Sim, senhor, na Catedral de Campinas. Esqueci o endereço lá. Avenida João Jorge, 256 Centro. E o Encontro Jovem lá, que dia, que horário? Todos os sábados, às 4 horas da tarde. Sábado, 4 horas. E você é obreira hoje, Sim, né? senhor. Hoje ajuda jovens. Hoje eu estou ajudando jovens. Eu fui ajudada por uma obreira. Eu achava que ela ia me julgar, e foi ao contrário. Ela, literalmente, a gente usa aquele termo, não te julgo, te ajudo. E ela realmente me ajudou, ela me abraçou. E ela não abraçou só eu, ela abraçou a minha causa. O que eu estava passando. Então, ela sentiu junto comigo. Então, hoje eu sinto junto com as jovens. Hoje eu estou ali lutando por elas. E, assim, se o convite está feito, quando estiver lá no Encontro Jovem, você vai ser ajudado da mesma forma. É isso aí, arrebentou. A gente já volta já. Não sai daí não, que o Everton vai falar. Não vai ter muito tempo, porque a Régia fala pra caramba, mas vai dar tempo dele falar aqui com a gente a história dele. Sai daí não. Começou a poderosa novena no Templo de Salomão. Em uma só fé, em um só propósito, nós começamos a poderosa novena do Templo de Salomão. O Senhor tem que abrir os teus olhos e olhar desde os céus, e os teus ouvidos atentar para a oração que é feita aqui agora, neste lugar. A grande oportunidade para que a graça divina venha ao seu encontro. Fui fazer uns exames de rotina e o médico falou que eu estava com cisto nos 2 ovários. Saí da sala do médico com 6 caixas de remédio. Ele falou assim, já leva 6, mas não tem cura e você não vai poder ter mais filhos. Conversando com Deus, falando com Deus, vim até a igreja, comecei a fazer o tratamento com água. Fui fazer um exame e eu detectou que eu estava grávida. Eu já estou entrando no 8º mês já de gravidez. Amém. Se você precisa de uma cura milagrosa, de resposta para uma causa impossível ou de abertura de caminhos, venha usar sua fé e creia que Deus agirá de forma sobrenatural sobre sua vida. Participe da poderosa novena no Templo de Salomão. Domingo, às 7, 9h30 da manhã e às 18 horas. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. E em todos os templos da Universal. Após a criação do mundo, sabe qual foi a primeira coisa que Deus começou a fazer? A separação. Isto com um propósito: para que houvesse ordem. Assim é também na vida. Quem consegue prosperar? Ou qual projeto pode ser bem-sucedido se não houver ordem? Por isso, o ato de separar, ou seja, colocar as coisas nos seus devidos lugares, é o principal passo para quem deseja alcançar seus objetivos. E o mesmo acontece em relação a Deus.
Quando separamos primeiro o que pertence a Ele, as primícias, desfrutamos, como benefício da obediência, de uma repleta ordem e realizações. Neste domingo, 6 de agosto, a festa das primícias, com a consagração dos segundos, às 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, e em todos os templos da Universal. Voltamos com a live FJU. Vamos dar um pulinho lá na Paraíba, não é isso? Com o pastor Neto que está conectado com a gente. Tudo bem, Neto? Boa tarde. Tudo bem, Bispo? Boa tarde. A gente está aqui com a história da Stephanie, que é extraordinária. Passou uma situação complicadíssima antes de conhecer a FJU, mas hoje ela conta uma história de felicidade, Bispo. Tudo bem, Stephanie? Está quantos anos? 20. 20. Então tá Isso. bom. Dá para você dar uma resumida, porque senão não vai dar tempo a gente ouvir o Everton aqui. Fala as coisas principais aí, o que aconteceu na sua vida. Quem era a Stephanie antes de chegar na Força Jovem e hoje? E eu vivi uma infância conturbada, minha família simplesmente totalmente destruída. Então, com 9 anos de idade, eu descobri que eu tinha depressão, com o que eu vivi na infância. Então, com 12, eu comecei a beber e aí eu só estava de ladeira abaixo, por causa que a minha família, eu não vivia com a minha mãe, não vivia com meu pai, eu tinha ódio do meu pai, então aquilo eu guardava para mim, eu botava dentro de mim, eu me queimava, eu queria fazer coisas para me preencher, porque eu tinha um vazio muito grande dentro de mim, tinha um vazio que me corrompia por dentro. Então eu achava que as coisas do mundo ia preencher, eu ia para festa, eu me relacionava com pessoas, pensando que aquilo ia me preencher. Então, com 15 anos de idade, a minha mãe veio a falecer. E a minha mãe era o Deus na minha vida. Ela simplesmente era Deus na minha vida. Por eu ter muito ódio do meu pai, então ela era um Deus na minha vida. E depois que ela faleceu, aquele luto dentro de mim foi mais ainda. E depois disso, eu tentei 5 vezes me matar. Eu me queimava, já que eu não queria me cortar, porque as pessoas iam ver que eu estava passando por um momento difícil. E na frente das pessoas, eu mostrava totalmente uma pessoa que vivia bem, que não tinha problema nenhum, que ajudava outras pessoas. E não era nada daquilo. Eu era uma pessoa totalmente destruída. Eu chorava de noite, eu chorava todos os dias, eu não conseguia dormir, porque eu via muito vulto, eu escutava muitas vozes, eu era totalmente perturbada. E depois disso, eu já não estava aguentando mais viver. E eu achava que eu mudando de cidade, eu vindo viver com a família do meu pai, isso ia mudar. Então eu saí de casa, vim para João Pessoa morar com meus pais, e procurar uma psicóloga, porque eu achava que uma psicóloga ia resolver meu caso. Eu achava que eu falando para as pessoas o que eu estava passando ia resolver meu caso. E não era nada disso. Então, eu fui e eu cheguei, contei realmente o que estava acontecendo para o meu pai, porque até então ele não sabia de nada do que eu passava, não sabia nada do que estava acontecendo comigo. E ele já era da igreja, ele já conhecia. E ele fez, Stephanie, fazer um convite, vamos na igreja. E sendo que eu era totalmente crítica. Eu não acreditava que Deus existia, porque eu dizia, eu não sei por que eu estou passando por tudo isso, porque eu não mereço. E se Deus existe, por que eu estou passando por isso? Se eu não fiz nada de mal para estar passando por isso, quando eu era criança. Então, eu vim na igreja, mas eu vim totalmente com o coração fechado, com a mente fechada. E quando eu cheguei, uma jovem do Força Jovem veio me convidar. E ela fez, bora no FJU. Aí eu fiz, tá bom, eu vou ver para ver como é que é. E quando eu fui, eu vi, tava lotado. Eu sentei mais atrás, olhei assim, eu fiz, não gostei, vou vir aqui mais nunca.
E cheguei em casa e meu pai fez, e aí, gostou? Aí eu fiz, não, eu não vou lá mais nunca. Eu mesmo que não piso os pés lá, é um povo... Não gostei, não gostei. E eu fiquei presa nesse meu pensamento, né? Nessa opinião que eu tinha criado. Então, eu continuei vindo para a igreja por causa da minha família, por causa do meu pai, e sendo que eu não conseguia abrir o coração. Até que, numa sexta-feira 13, eu cheguei, eu já não estava aguentando mais, porque a cada dia estava piorando. Eu já tinha escrito uma carta para minha família e eu estava decidida a me matar. Eu já estava decidida a me matar novamente e ali eu dizia, não, hoje eu realmente vou conseguir me matar. Por causa que eu pensava que eu mudando de cidade, eu ia conseguir tirar isso de mim, esse vazio dentro de mim. Eu achava que procurando as pessoas, falando com pessoas que entendiam o meu caso, eu ia tirar isso dentro de mim. Mas nada disso estava funcionando, nada disso solucionava o meu problema. Então eu cheguei, eu lembro que o bispo estava falando e ele falou assim, não tenha vergonha, abra seu coração, seja sincera e fale para Deus o que você está passando. Então, a primeira vez que eu fiz uma oração, eu não sabia nem como falar com Deus, porque para mim ele simplesmente não existia ali. Eu achava que era tudo uma farsa. E eu cheguei e orei e fiz, Senhor, se o Senhor realmente existe, se o Senhor realmente está aqui presente, então eu quero mudar de vida. A partir de hoje eu decido mudar de vida. Eu quero. E se o Senhor não existe e não mudar a minha vida a partir de hoje, eu vou sair desta reunião e eu vou me matar. Porque eu achava que a morte era a única solução para eu encontrar paz. Já que minha mãe já tinha morrido, então eu tinha que morrer. Não tinha motivo para viver aqui mais. Então eu abri realmente o meu coração. E quando eu terminei de fazer essa oração, foi algo extraordinário. Deus falou comigo e disse, estou aqui contigo. Eu nunca te deixei sozinha. Eu nunca abandonei você. E naquele momento foi inexplicável. A presença de Deus foi inexplicável na minha vida. Porque a paz que eu tanto procurava, que eu achava que a morte, que eu só conseguia na morte, veio sobre a minha vida. Aquele vazio que existia dentro de mim veio sobre a minha vida. E eu percebi que eu não precisava de pessoas, de estar rodeado de pessoas. Eu percebi que festa, que bebida, nada disso era capaz de preencher, porque esse vazio que eu sentia, só o Espírito Santo podia preencher. E naquele momento, meus pensamentos, eu mudei completamente. Hoje você ainda acha chata a reunião da Força Jovem? Não, totalmente não. Que legal. Não acho chata. Hoje em dia eu fico lá pulando, porque quando eu vi a animação do povo, eu fazia, meu Deus, que povo estranho. É porque você era triste, né? Então aquela animação te perturbava, né? A pessoa não consegue. Isso. Como é que eles podem ser felizes assim? Isso aqui não é verdadeiro, exato. Isso aqui não é normal. É o que as pessoas acham, né? Legal. Exatamente. Eu achava que era dessa forma. Parabéns para você, tá? Hoje você estuda, trabalha, tá fazendo o quê? Hoje eu sou maquiadora profissional e tô na minha fé aí. Tá ligado. O pastor Neto, o pessoal que vive aí em João Pessoa, na Paraíba, que quer participar da Força Jovem, como a Stephanie, não queria antes, mas hoje quer, né? Hoje está com a gente. O que eles devem fazer? Que dia que eu encontro o jovem aí, o horário, o endereço, onde acontece? Inclusive, bispo, a Stephanie hoje é uma das que mais agita, né? Na hora da alegria. A Força Jovem, bispo, acontece aqui nos sábados, às 16h, aqui na Avenida Epitácio Pessoa, 2000, no bairro dos Expedicionários. E em todos os polos da FJU, espalhado por toda a Paraíba, desde a capital ao sertão paraibano, a gente tem o encontro da FJU todos os finais de semana. Tá ligado. Um abraço para vocês. Estou devendo uma visita, é um dos únicos estados aqui no Brasil. Estamos esperando o senhor aí. Em breve, tá bom? Deus abençoe vocês. Um abraço.
E você, Everton, não tem tempo aí não, mas conta pra gente a tua história. Você não cresceu na igreja não, né? Não, senhor. Chegou na igreja com quantos anos? Eu cheguei com 18, pastor. 18, você tá com quantos anos hoje? 19. Ué, um ano atrás só? Um ano só, pastor. O que houve? Como é que era a sua vida antes? Eu nasci com 20 anos, com 20 dias, meu pai já morreu. Pensei que tu já tinha nascido com 20 anos, cara. Nasceu com 20 dias. 20 dias. Aí ele faleceu. Aí ele faleceu. Ele foi assaltar e ele tomou tiro. E passando não muito tempo, minha mãe foi e caiu no vício do crack. Uhum. E minha Então, o pai morreu, a mãe no crack. E minha avó, por parte de pais, já usava crack. Uhum. E passando isso, pastor, já fui crescendo com ódio, com uma raiva. Eu vi minha mãe morando na rua. E dentro de mim, ia criando uma mágoa, entrando com uma raiva. E você não tinha nenhum exemplo bom, né? Tudo não, errado. senhor. Tudo errado, família tudo errado. Toda quebrantada, pastor. Aí você foi para as drogas? Sim, senhor. Com 13 anos eu me envolvi com drogas, me envolvi com mulheres, me envolvi com amizades erradas. E passando isso, pastor, eu vi que os jovens do mundo, eles tinham uma felicidade. Que era uma felicidade aparentemente. Daí eu falei, eu quero essa felicidade. Onde eu me envolvi no tráfico. Eu falei, aqui agora eu vou ter felicidade. Mas não, bispo. Qual era a felicidade que você acha que eles tinham? Eu achei que pelo fato deles estar postando status, pelo status dando risada, se divertindo, eu achei que eles tinham uma felicidade. Mas ela tinha isso aí tudo e não era feliz, né? Você estava lá no tráfico, estava lá nas drogas, mas não era nada feliz. Não pouco feliz, pelo contrário. Pois é, você achava que aquilo ali era felicidade. Eu achei que ali eu ia encontrar uma paz. E, bispo, quando eu fui para aquele lado, pro lado das drogas, pro lado do tráfico, eu vi que era totalmente diferente. Eu vi que aquilo ali era só uma ilusão. Que quando eu estava lá dentro, bispo... Você chegou a usar, vender, você fez o quê? Eu comecei a usar, eu comecei a vender, eu comecei a influenciar pessoas. E nisso, bispo, foi onde eu comecei a ir para baile. Eu passava dias virado, eu não conseguia dormir. E a única saída quando eu não conseguia dormir, bispo, é querer, eu vou sair de novo. Eu não consigo dormir, eu vou sair. Chegou a ser preso, não? Não, senhor. Quase. Se continuasse nessa vida... Faltou um pouco para mim ser preso, bispo, porque eu vivia em uma casa que lá picava droga, lá os meninos faziam um movimento mesmo, bispo. E você morava com quem? Eu morava com a minha avó, bispo. E minha avó, ela não tinha aposentadoria, ela não tinha nenhum recurso. Ela dependia do governo. Então. E o governo não dava para sustentar a minha família. Então você sobrevivia com o tráfico? Sim, senhor. Não trabalhava, não fazia nada? Não, senhor. Qual foi o pior momento para você, assim, na sua vida? O pior momento da minha vida, bispo, foi quando eu me encontrei dependente de remédio. Onde eu batia na minha mãe, brigava com minhas irmãs. E lá onde eu morava, já achavam que eu era louco. Porque vinha a SAMU em casa, eu ia amarrado. Eu vivia amarrado, bispo. E foi onde toda semana vinha a polícia e batia em mim. E depois disso, bispo, foi onde eu falei, aqui eu não tenho mais saída, aqui eu estou no buraco. E como é que você conheceu a igreja, então? Como é que foi? Foi um obreiro. Ele passou em casa e falou, você tem que sair dessa vida. E ele me levou ao Força Jovem. E você nunca tinha ido na Igreja Universal, nunca conheceu, nunca tinha participado de uma reunião? Nunca tinha conhecido. Nem convidado? Convidado já tinha, o bispo. Esse mesmo obreiro convidava eu com 15 anos para ir para a igreja. E você não queria por quê? Mas eu não aceitava, bispo. Ele chamava, eu falava, não, fala que eu não estou aqui. Eu nem saía na porta, bispo. E quando eu saía, eu arrumava uma desculpa. Nunca tinha ido no Força Jovem. Aí, com 18 anos, bispo, eu fui. Aí, quando eu cheguei lá no fundo do poço, eu vi lá que os jovens, ele tinha paz, eu vi que eles tinham uma alegria. Eu vi que lá era diferente. Aí eu falei, vou começar aí, vou se aprofundar no Força Jovem. Vou ver como que é. Porque eu já provei do mundo e vi que não era bom. E eu achava que eles vou provar de Deus agora. E aí, gostou? Aí eu gostei, bispo, e nunca mais eu saí da presença de Deus. Quer dizer, isso aí foi 1 ano e pouquinho atrás. 1 ano e pouquinho atrás. Largou o tráfico, largou as drogas, largou tudo. Sim, senhor. Aí, bispo, eu fui buscando o Senhor Jesus, fui entendendo o que era o batismo nas águas, fui entendendo o que é o Espírito Santo. Aí chegou num dia, bispo, que eu me decidi batizar nas águas. Aí eu me batizei, daí eu saí com uma paz, eu vi que ali foi diferente. Mas mesmo assim, bispo, eu continuei saindo para baile, eu continuei fazendo as coisas erradas. E foi que num dia, bispo, eu tinha saído de madrugada, e eu fui e bebi, fumei, passei mal. Aí no outro dia à tarde eu convidei um jovem para ir no Força Jovem 4 horas. Aí ele falou para mim,
por que eu vou no Força Jovem sendo que você faz a mesma coisa que eu faço? Aí foi ali que caiu a minha ficha, bispo. Que eu tava fazendo a mesma coisa. Lá, tava fazendo a mesma coisa que no mundo, mas dentro da igreja. Aí foi quando eu tomei uma decisão de... Falei, não, agora eu vou buscar Deus sério. Aí foi onde eu larguei as amizades erradas, foi onde eu larguei a maconha, larguei os meus vícios. E ali, bispo, Deus já começou a me moldar. Deus começou a me moldar já. Onde eu comecei a fazer propósito. E fazendo propósito toda meia-noite, eu tive encontro com Deus. E lendo a passagem de João, onde fala, o vento sopra onde quer, mas ouve a tua voz, não sabe de onde vem e nem para onde vai. Mas assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aí eu fui, bispo, falei, pô, obreiro, eu não entendi essa passagem. O que significa? Aí ele falou, ó, vê lá na meditação do bispo, que lá você vai entender melhor. Aí eu acordei de madrugada, eu li aquela passagem, aí eu falei, vou ler na meditação do bispo para me entender melhor. Aí foi onde falava que para perseverar que ele se recebeu o Espírito Santo. Aí no dia seguinte, bispo, teve uma vigília, a noite da essência, onde eu busquei o Senhor Jesus para mudar a minha essência. Que aquela minha essência não estava gerando um bom perfume para Deus. Aí eu falei, a partir de hoje eu decido mudar a minha vida. E foi dali, bispo, eu recebi o Espírito Santo, comecei a ser uma nova pessoa, as pessoas começaram a ver a diferença em mim, e ali nasceu o desejo de ganhar almas, de ir atrás de almas. E hoje, bispo, eu estou liberto, porque antes eu não gostava nem de ficar sozinho em casa, bispo. Eu não gostava de ficar sozinho, eu não gostava do escuro. E enfrentando esses medos, eu comecei a ir no fundo do quintal no escuro, eu comecei a ficar sozinho de madrugada. E foi aí que eu convenci o meu medo, bispo. E hoje eu tenho vida para passar, mas bispo, é assim, eu estou lutando ainda contra os meus medos, mas eu tenho certeza que Jesus, assim como eu venci, Ele quer que os jovens vençam. Porque nesse mundo a gente é só ilusão. Então, como eu recebi o Espírito Santo, bispo, eu quero passar para as pessoas a vida eu quero passar o que eu tenho para os jovens, para tirar aqueles jovens da vida que eles estão levando. Você trabalha, estuda, está fazendo o quê? Eu trabalho, bispo, faz 9 meses. Não no tráfico, não. Não, senhor. Trabalha fazendo o quê? Eu trabalho numa fábrica de sorvete, bispo. Sorvete. Come muito? Sim, senhor. Come sorvete? Eu lembro quando eu era garoto, a primeira coisa que eu fiz foi vender sorvete. Eu vendia um, comia outro. Vendia um, comia outro. Você está participando da Força Jovem onde? Lá na Catedral também? De Campinas? Lá na Vila Cristina. Vila Cristina, lá. Sabe o endereço lá? Rua Raposo Tavares, 1149. O Encontro Jovem acontece lá que dia e que horário? Todo sábado às 4 horas da tarde. Sábado, 4 horas da tarde, né? Então, se você que está nos assistindo aí quiser participar da Força Jovem, os encontros acontecem ou sábado ou domingo, depende do local. Aqui no Templo de Salomão a gente se reúne às 16 horas aqui na Catedral do Brás, na Avenida Celso Garcia 499. A gente fica por aqui. Para mais informações sobre a Força Jovem, entra no nosso site forçajovemuniversal.com. O Everton Regia, dá uma olhadinha lá, dá tchau para eles. Tchau, pessoal, um abraço, até a próxima.